Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da trigonometria, venho apresentar para vocês nessa videoaula a lei dos cossenos. Nas duas últimas videoaulas nós estudamos a lei dos senos, que pode ser aplicada também num triângulo qualquer, independentemente se ele seja retângulo ou não, ok? E a lei dos cossenos também acontece isso, né? Então, o que vem a ser a lei dos cossenos? Então, vamos ler aqui o que diz a lei dos cossenos. Num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Uau! Aparentemente, você lê um enunciado desse, uma teoria dessa, né, um teorema desse, e se assusta. Mas vamos ter um pouco de calma. Eu vou mostrar para vocês a dedução desta fórmula. Então nós vamos escrever matematicamente o que está dizendo aí, ok? Então vem comigo, vamos lá. Esse triângulo, então, ABC, ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos internos dele, os 3 ângulos internos, são menores que 90 graus, beleza? Então, eu tenho um triângulo ABC. Observe que eu tracei aqui uma altura relativa que vai do vértice C até a base AB. Esta altura relativa ela é sempre medida na perpendicular, ou seja, verticalmente. Então, significa que esse segmento CH ele forma um ângulo reto com a base AB, ok? Se eu considerar então que esse segmento CH, esse segmento de reta é a altura do triângulo, essa altura está dividindo o triângulo ABC em 2 triângulos. O triângulo BCH e o triângulo ACH. Beleza? Esses 2 triângulos que são formados por essa altura relativa, esses 2 triângulos eles são triângulos retângulos, porque eles possuem um ângulo reto, né? Então, observe. Eu tenho então um triângulo aqui, um triângulo BCH, e tenho aqui um triângulo ACH, certo? Se esse ângulo aqui é reto, esse aqui também é, certo? Porque é a mesma perpendicular, beleza? Muito bem. Vamos analisar então o que acontece no triângulo BCH. No triângulo BCH, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A, certo? Quem são os catetos? O cateto é o H e o outro cateto que vai de H até B. Eu não sei, mas eu sei que se de A até B vale C e de A até H vale M, então eu sei que de H até B vale C menos M, certo? Então aqui vale C menos M, beleza? Então quem são os catetos? O cateto é o H e o outro cateto é o C menos M. Sendo assim, eu posso então, no triângulo BHC, né, ou BCH, determinar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado, quem é a hipotenusa? É o A. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? O primeiro cateto é o H e o outro cateto é C menos M. Ok? Então eu tenho aí uma equaçãozinha, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esta equação, vou chamar esta equação de equação 1, beleza? Então equação 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou estudar o que acontece no triângulo ACH. Vamos observar o que acontece no triângulo ACH. Quem é a hipotenusa no triângulo ACH? É o B. Então, quem são os catetos? O H e o M, beleza? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a hipotenusa elevado ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é o H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o M ao quadrado.
Beleza, pessoal? Muito bem. Então, esta outra equação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o h. Quando eu isolo o h, esse m ao quadrado que está somando aqui, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho que o h ao quadrado é igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. Certo? Muito bem. Vou pegar esta equação aqui também e vou guardá-la. Vou chamar de equação 2. Agora, observe. Se eu substituir a equação 2 na equação 1, ou seja, aonde aparecer o h ao quadrado, eu vou substituir por b ao quadrado menos m ao quadrado. Então vamos lá. Então eu tenho a ao quadrado é igual. Quem é o h ao quadrado? É b ao quadrado menos m ao quadrado, certo? Eu só substituí o h ao quadrado por ele aqui embaixo, b ao quadrado menos m ao quadrado, mais c menos m elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Agora, eu tenho que prestar atenção aqui numa coisa. C menos m elevado ao quadrado é um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. E eu preciso desenvolver o quadrado da diferença desses dois termos. Então, vamos lá. A ao quadrado, o resto eu copio. B ao quadrado, menos m ao quadrado. Como que eu, pela regrinha do quadrado da diferença, o c é o primeiro termo e o m é o segundo termo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Observe o seguinte, que eu tenho m ao quadrado aqui e menos m ao quadrado aqui. Então, eu posso cancelar um com o outro. Um anula o outro, certo? Então, eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado. Quem sobrou? Mais c ao quadrado, certo? Menos 2 vezes c vezes m. Beleza? É isso aí. Sobrou isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de equação 3. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Aqui, ó. Equação 3. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou ainda continuar no triângulo ACH. Então vamos continuar ainda no triângulo ACH. Então no triângulo ACH, que é retângulo, observe que eu tenho aqui um ângulo alfa, certo? Eu tenho aqui um ângulo alfa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o cosseno desse ângulo alfa. Como que eu calculo o cosseno desse ângulo alfa? Quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual o cateto que está determinando esse ângulo? É o m. Então, m dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o b. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o m. Ou seja, este b que está sendo dividido aqui, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então, m vai ser igual a b, que multiplica cosseno do ângulo alfa. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vou chamar isso aqui de equação 4. Está acabando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 4 na equação 3. Ou seja, aonde aparecer o m, aqui, ó, eu vou substituir por b vezes cosseno de alfa. Então, a equação 3 é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes c. Quem que é o m? O m é b vezes cosseno do ângulo alfa. Prontinho. Esta formulinha aqui é a formulinha da lei dos cossenos. Olha lá. No triângulo retângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, ou seja, b e c, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados.
Então, 2 vezes C vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, o que nós fizemos aqui foi a dedução da lei dos cossenos. Analogamente, se eu posso calcular o A, o lado A, eu também posso calcular da mesma forma o B e o C. Observe que a primeira parte aqui, ó, da formulinha é nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras. Certo? Se eu considerar, então, que o B é a hipotenusa, então eu tenho que B ao quadrado e o A e o C são os catetos. A ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Observe, aqui é menos 2 vezes os outros dois lados, então A e C. Então A vezes C, certo? Vezes o cosseno de que ângulo? Agora eu estou calculando B, então o cosseno do ângulo beta. Beleza? E ainda, se eu quiser considerar o C como sendo a hipotenusa, vai ser C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de quem? O cosseno do ângulo C, que é o cosseno do θ. Beleza, pessoal? Então, todas essas três equações aqui, elas representam as leis do cosseno para este triângulo que está em questão aí, o triângulo ABC. Beleza? Então, observe. A primeira parte da fórmula não tem muito segredo. Por quê? Porque a primeira parte da fórmula é o teorema de Pitágoras, dependendo de quem você vai escolher como sendo a hipotenusa, certo? Agora, na segunda parte da fórmula aqui, vai ser sempre menos 2 vezes os dois lados que estão aqui, vezes o cosseno do ângulo do ângulo que você está estudando. Aqui, ó, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do B, tá? Que é o cosseno do beta. Aqui, o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno de que ângulo? O cosseno do ângulo C, que é o θ. Beleza, pessoal? É isso aí. Agora, nós vamos ver na prática como que a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Vamos fazer exercícios. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos fazer é este aí. Determinar o valor de x no triângulo abaixo. Então, eu tenho um triângulo aqui ABC, onde as medidas são 120, 150 e x. E este ângulo aqui do vértice B mede 30 graus. Beleza, pessoal? Como que eu faço, então, para determinar o valor de x? Vamos aplicar, então, a lei dos cossenos. No caso, à medida que eu estou querendo determinar, eu vou considerar como sendo a hipotenusa. Por exemplo, vou jogar aqui na frente, ó, x ao quadrado é igual. Então, é este lado ao quadrado mais este lado ao quadrado. Certo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, é 150 ao quadrado. Aqui, desculpe, pessoal, aqui é 200, tá? Escrevi errado. Então, 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado menos 2 vezes este lado, que é 150, vezes este lado, que é 200, vezes o cosseno de que ângulo? O cosseno de 30. Beleza? Muito bem. Então, observe. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 150 ao quadrado. 150 ao quadrado vai dar 22.500. Mais 200 ao quadrado dá 40.000. Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso multiplicar isso aqui primeiro, ó. Então, 2 vezes 150 vezes 200 vai dar 60.000. E o cosseno de 30, a gente substitui por quanto ele vale. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu tenho x ao quadrado igual. Primeiro, eu preciso multiplicar isso aqui para depois subtrair. 22.500 mais 40.000 dá 62.500. Beleza? Observe, 60.000 dividido por 2 dá 30.000. Então, menos 30.000 vezes a raiz de 3. O exercício pede para a gente utilizar raiz de 3, 1,7.
Então eu vou substituir a raiz de 3 por 1,7, beleza? Então eu tenho aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 62.500 menos 30.000 vezes 1,7 vai dar 51.000. E quando eu faço, então, x ao quadrado igual 62.500 menos 51.000 vai dar 11.500. Então, x é a raiz quadrada de 11.500. Quem que vai ser o x? O x vai dar aproximadamente 107. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, nós determinamos o valor do x, aplicando a lei dos cossenos, beleza? Agora, nós vamos fazer um exercício, uma aplicação prática. Um engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, onde se localiza o morro. Então, observe, aqui eu tenho um morro, né? E esse túnel tem que começar em A e terminar em B, tá? Do ponto C, ele visualiza, faltou aqui um S, visualiza os pontos A e B. Então, daqui ele visualiza o ponto A e o ponto B e obtém os valores. A medida AC, 260 metros, então a medida de A a C, 260 metros. De B até C, 420 metros. Então, essa medida aqui, 420 metros, tá? E o ângulo ACB, ou seja, o ângulo C, é de 52 graus. Qual será o comprimento desse túnel? Ele pede para usarmos o cosseno de 52 graus como sendo 0,62. Então, observe. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Eu vou redesenhar esse triângulo aqui, ó. O triângulo ABC, tá? Ó. Então, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Esse ângulo é 52 graus, tá? Essa medida é 260 metros, beleza? E essa outra medida aqui é 420 metros. O que eu preciso determinar é o comprimento do túnel, beleza? Que vai de A até B. Olha lá, lei dos cossenos, novamente, pessoal. Então, vamos fazer aqui. O que eu quero determinar? Eu quero determinar o x. Então, x ao quadrado é igual a este lado ao quadrado, mais este lado ao quadrado, menos 2 vezes este lado, que é 260, vezes esta medida, que é 420, vezes o cosseno de que ângulo? Cosseno de 52. Beleza? Muito bem. Agora é só fazer os cálculos. Então, 260 ao quadrado vai dar 67.600. 420 ao quadrado vai dar 176.400. Agora eu tenho que, antes de subtrair, fazer esse cálculo aqui. Então, 2 vezes 260 vezes 420, tá? Vai dar 218.400 vezes o cosseno de 52, que eu já poderia substituir por 0,62. Então, esse valor aqui é 0,62. Então, antes de eu subtrair, eu tenho que fazer esse produto aqui. Então, x ao quadrado é igual a 67.600 mais 176.400 vai dar 244.000, menos 218.400 vezes 0,62 vai dar 135.408. Então, x ao quadrado é igual, fazendo 244.000 menos 135.408, a gente obtém 108.592. Então, essa distância aqui, ó, x ao quadrado, que vai de A até B, tá? Nada mais é do que raiz. Então, já vou tirar a raiz, já vou tirar o quadrado, tá? Operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então, vai ser 108.592. Então, a raiz quadrada de 108.592
vai dar 329,5. Então, o comprimento deste túnel, que começa em A e termina em B, deve ser de 329,5 metros. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll.